No vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito do pronunciamento do presidente da Rússia, Vladimir Putin, agora no dia 21 de fevereiro do ano de 2022, relacionado ao escalamento da guerra entre a Rússia e entre a Ucrânia. Para a gente lembrar, essa guerra aconteceu agora no dia 24 de fevereiro, onde as forças russas e seus soldados invadiram a Ucrânia e dominaram alguns territórios da Ucrânia. Porém, essa guerra, que já dura 6 meses, segundo análises e estudos do Pentágono, morreu pelo menos mais de 80 mil soldados da parte russa e pelo menos 10 mil soldados ucranianos. E o que acontece? Agora a Rússia ela quer fazer um referendo, ainda esta semana, para anexar os territórios as quais foram completamente dominados através da força. Então, devido a esse escalamento, Putin mobilizou pelo menos mais 300 mil soldados russos para entrar dentro da Ucrânia e tentar alcançar mais territórios. A consequência dessa convocação é que muitos russos estão saindo para outros países aos quais eles estão liberados para poder entrar, tanto de aviões como de carros. E o que acontece? A grande preocupação foi a respeito do presidente da Rússia, quando ele tem a estratégia de anexar esses territórios, e uma vez que ele anexe esses territórios, uma vez que são bombardeados, na doutrina militar russa, diz que para a defesa da Rússia, elas podem até mesmo usar bombas atômicas nucleares. O que são essas bombas atômicas? Essas bombas atômicas, apenas uma vez aconteceu o acionamento delas na guerra entre Estados Unidos e Japão, onde foi acionada essa bomba lá nas duas cidades japonesas, em Hiroshima e Nagasaki. Uma vez que a Rússia lance algum tipo de bomba nesse modelo, existem pelo menos 2 tipos de bombas atômicas que podem ser lançadas, aquelas que são táticas e aquelas que são estratégicas. As bombas táticas são aquelas que os Estados Unidos lançou em Hiroshima e Nagasaki, que tem a repercussão tão negativa que os inimigos, os quais receberam essa bomba, eles acabam se rendendo devido ao alto índice de destruição local. A bomba estratégica é aquela que tem uma proliferação e uma destruição em massa, sem precedentes, com radiação sendo lançadas de forma impressionante. Mas por que eu estou dando essa introdução? Simples. Qual é o papel da igreja diante das guerras? Qual a função da igreja diante das batalhas? Quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus relata a respeito do princípio das dores e diz assim: nos últimos dias ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí no versículo 7, ele continua retratando a respeito das guerras e diz o seguinte: no versículo 7 diz que haveria nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes em vários lugares. O texto diz no versículo 8, tudo isso será o início das dores. A comparação que Jesus faz a respeito do fim é que antes do fim haverá eventos que anteciparão os eventos escatológicos finais, que é como ele estivesse comparando uma mulher que está grávida, está de 9 meses, prestes a ter à luz a uma criança, mas que o que antecipa a luz do nascimento dessa criança é as dores de parto os quais elas sentem. E esses sinais, essas evidências, é chamado de princípio das dores. Então tudo que está acontecendo relativo à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, que teve o ponto de partida na Alemanha, e talvez uma Terceira Guerra Mundial, todos esses relatos é chamado de princípio das dores. São eventos os quais antecedem eventos escatológicos que ainda acontecerão a respeito dos finais dos tempos. E aí a pergunta que se faz é: qual é a função da igreja? A igreja, ela não se envolve em guerras físicas, ela não se envolve em guerras humanas. A igreja, ela não é uma instituição de Estado, ela não é uma instituição as quais elas cria políticas de Estado. Então nós percebemos que na história da igreja, na história da humanidade, da civilização, sempre houve guerras. Houve guerras no período bíblico, guerras entre Israel, entre os judeus, entre os hebreus. Houve guerra no Egito, com Moisés,
houve guerras também com Josué, houve guerras no período dos juízes, mas eram outros tempos, era uma outra cultura. A guerra da igreja é uma guerra que ela se vence através de outras armas e de outras ferramentas. Olha o que diz o Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Se a Bíblia diz que nós devemos orar por Jerusalém, para que Jerusalém esteja paz, significa que a Bíblia Sagrada é contra totalmente a respeito das guerras. Nós devemos orar pela Ucrânia, nós devemos orar para que esse país seja protegido por Deus, seja guardado por Deus e que haja paz. Devemos lembrar que a oração é o armamento mais pesado que a igreja pode utilizar. Daniel, no período de complexidade espiritual e cívico, a Bíblia Sagrada diz que Daniel foi orar a Deus, fez campanhas, fez jejum e foi buscar Deus em oração. A Bíblia diz que quando Jesus estava dentro do Getsêmani, a única ferramenta que ele tinha contra o Império Romano era a oração dentro do Getsêmani. A oração, ela causa efeito. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito dos seus efeitos. Eu quero conclamar você que está assistindo esse vídeo para orar, para que Deus proteja, para que haja paz na Ucrânia, que Deus possa blindar esse país. Agora, a outra ferramenta, e uma ferramenta muito importante, é a questão da ajuda humanitária. Nós sabemos que pelo menos 6 milhões de ucranianos estão refugiados em outros países. Infelizmente, entre eles são crianças, entre eles são idosos, e olha o que a Bíblia Sagrada diz a respeito dos refugiados. O evangelista Mateus, lá no capítulo 25, no versículo de número 35, ele fala a respeito dos refugiados. Olha o que diz: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Olha o que a Bíblia Sagrada diz relacionado aos estrangeiros, aqueles que migraram de um país para outro, infelizmente por causa de questões políticas ou por causa de questões militares. E no versículo 36 diz o seguinte: necessitei de roupa, não me deste de vestir, estive doente e não cuidaram de mim. Então, qual a função e o papel da igreja? Primeiro, oração. Segundo, abraçar os refugiados. Por isso, eu gostaria que você ficasse com esse vídeo, essa reflexão, e que você pudesse orar pela Ucrânia em nome de Jesus.